Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro. Hoje é dia de nós realizarmos o resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. O tema do estudo semanal foi Morrer como Semente. E o texto bíblico que é a base de todo esse estudo da semana está em João, capítulo 12, versículo 24. E aqui, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. A morte é um elemento fascinante em todas as religiões. No cristianismo bíblico, ela tem duas conotações. Por um lado, é o resultado do pecado e sua punição. Por outro lado, nossa vida com Deus começa com a morte para o pecado. Somente quando experimentamos a morte para o pecado, podemos desfrutar plenamente a vida no reino de Deus. A morte para o pecado nos leva a superar e confrontar a morte que resulta do pecado. Mas isso é possível por causa da morte de Cristo por nós, por causa de sua ressurreição. Em suma, a lição dessa semana destacou dois temas principais. O primeiro é que a morte para o pecado estabelece a base para o Espírito Santo e permite que ele habite em nós. O próprio Espírito Santo implementa a transformação de nosso caráter, a imagem de Jesus Cristo, e também nos capacita a ter uma vida de serviço sacrificial e de obediência a Deus. E segundo, e concluindo nosso resumo, se não experimentarmos a morte para o pecado, seguiremos com uma vida de egocentrismo e autosserviço, uma vida de pecado que, de fato, conduz à morte. Portanto, o conselho que podemos tirar de toda a lição dessa semana é que o nosso eu precisa morrer. Morrer para as coisas erradas, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus, morrer para tudo aquilo que nos afasta das pessoas e nascer sob a ministração do Espírito Santo, sob a ministração de tudo aquilo que Jesus Cristo realiza por nós hoje no santuário celestial, sob a ministração do amor do Pai, para uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida feliz, com um propósito eterno, que é receber Jesus quando Ele voltar. E claro, com nosso testemunho, levar ao máximo de pessoas possível essa notícia maravilhosa de que existe solução para tudo, inclusive para a morte, inclusive para o pecado. E eu faço esse apelo para que você tome a decisão de aceitar essa missão sagrada, que é a grande responsabilidade de cada um de nós. E ao finalizar, deixo também o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço e, com a permissão de nosso querido Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!